Cumprimentamos todos os nossos amados irmãos e irmãs, ouvintes da Palavra de Deus. Que a graça e a paz vos seja multiplicada. Mais uma vez, amados, nós encontramos no estúdio da Cultura M680, a emissora por onde Deus tem dado para nós este grande privilégio de encontrar a porta aberta e a palavra prometida para os filhos de Deus na última era da igreja possa ser pregado em sua totalidade. Nós entramos nesses assuntos porque Deus prometeu, no tempo final, que Ele cumpriria a sua palavra. Deus disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus cumpre a seu tempo, ainda que alguns possam passar por alto concernente os cumprimentos das Escrituras Sagradas, mas Deus é veraz para fazer com que cada pedacinho daquilo que foi escrito possa ser pregado. E hoje, meu irmão, minha irmã, nós vamos dar sequência um pouquinho mais dentro do contexto de Apocalipse 3, do 14 ao 22, que é o período da era de Laodiceia, a era dos direitos humanos, que é a nossa era agora, que é a era que começou em 1906 e vai até o rapto, vai até a subida da noiva de Cristo. Ela termina com a assunção da noiva e a introdução da grande tribulação sobre a terra. Isso é o final de Laodiceia. E Laodiceia é o regime religioso que impera hoje. Por isso que leva esse nome, Laodiceia. É um período religioso, o qual está tendo nesses dias finais. Mas Deus prometeu tirar os seus filhos. A palavra igreja vem do grego chamado eclesia. A palavra eclesia significa os chamados para fora, os chamados a sair. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 13, versículo 13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial. Cristo, para pagar o preço dos nossos pecados, morreu fora da porta, fora da cidade. Então, mostrando que nós temos que sair com ele fora do arraial, fora do sistema dos homens, fora do sistema denominacional da liderança humana. Por quê? Porque Deus tem a sua liderança, uma liderança dirigida pelo seu Espírito Santo. Por isso que ele disse no Evangelho de São João, capítulo 16, versículo 13, quando o Espírito de verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade. Evangelho de João, capítulo 10, ali ele fala sobre o bom pastor. Ele diz, alguns versículos abaixo, as suas ovelhas, ouve a sua voz e segue. Se você, meu irmão, minha irmã, é ovelha verdadeira de Deus, você só segue a palavra. Você só tem olhos para olhar para a palavra, mais nada. Você não olha para um sistema humano, pode ser bonito, pode ser rico, pode ser pomposo, mas você não olha para isso, você olha para a palavra. É a única coisa que a ovelha olha, que o cristão olha. Por isso que São João 16,13, ele disse, quando o Espírito de verdade vier, ele veio quando? Ele veio no Pentecoste. Ele vos guiará em 50% da verdade. Não, em toda a verdade. Então, meu irmão, você tem que ter toda a verdade do batismo, toda a verdade da Santa Ceia, toda a verdade das ordenanças bíblicas, toda a verdade da santificação. Você não pode ser meio santo e meio mundano. Ou você é santo inteiro ou não é nada. Deus não faz meio cristão. Ou você é cristão mesmo ou não é nada. Deus não tem netos. Deus só tem filhos. Ou você é filho ou não é nada. Então ele disse, em toda a verdade, 100% da verdade. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus,
capítulo 4, versículo 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Veja, ele sempre frisa, de toda a palavra, não 90% da palavra, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Então você tem que ter toda a palavra. Se você quebrar uma vírgula, um J da lei, você é culpado. Agora imagina na graça. Então, meu irmão, hoje as pessoas têm batismos errados, batismo trinitarianos, ceias caimitas, cheias de pães de padaria, com suco de uva. Não tem o lavamento dos pés. As mulheres vão na igreja toda maquiada, pintada. Os homens vão até com a camiseta do Corinthians, do Flamengo, do Vasco, dos times, dos ídolos do futebol. Não é isso? Quer dizer, em vez da pessoa adorar o Deus verdadeiro, eles acabam adorando o Deus desta era maligna. Evangelho, ou melhor, carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 4, versículo 4. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que a luz do Evangelho não resplandeça em suas mentes. O Deus desse século, Satanás, ele tem se tornado o Deus desse século. Ele nunca se tornou um Deus. Sabe quando que ele se tornou um Deus? Agora, na era de Laodiceia, porque Cristo foi chutado para fora da igreja. Por isso que no versículo 20 de Apocalipse 3 ele diz: eis que estou à porta e bato. Ele está jogado para o lado de fora. E quem está na liderança da igreja é Lúcifer, é Satanás. Ele tem se tornado religioso. Ele tem sido adorado. Adorado em todos os meios. Satanás tem sido adorado nesta era final. Ele não foi um Deus das 6 primeiras eras, mas nessa última era, Paulo disse, o Deus deste século. Você pode ver que está com D minúsculo, porque Deus com D maiúsculo é nosso Senhor Jesus Cristo. É o Deus verdadeiro. Mas Lúcifer está lá como Deus com D minúsculo. Certo? E ele foi chamado de Deus porque ele é adorado na jogatina, ele é adorado no futebol, no carnaval, ele é adorado nas festas pagãs de Natal, de Páscoa, que não é coelho, não é chocolate, não é nada disso. Natal não é bolinha, não é girlanda, não é vela, não é árvore. Certo? E eles trocaram Jesus por Papai Noel. Então, essas adorações não vai para Deus. Satanás, ele recebe todo tipo de adoração. Esses fogos que solta, não é para Deus. Sinto muito, meu irmão. É ao Deus desta era maligna. Então a pessoa tem que saber. Está lá soltando fogos, achando que está comemorando alguma coisa, e bebendo cerveja, e bebendo cachaça. Não é isso? E aquela adoração, Deus não recebe. Como ele não recebeu o culto de Caim. Recebeu o culto de Abel. Então, meu irmão, hoje nós vamos entrar um pouquinho mais dentro do contexto de Apocalipse 3,14. A era de Laodiceia. Nós estamos fora dela, mas ela está aí. Podre, imunda, nua, crua. Uma era terrível. E o povo está ouvindo um grito do deserto. Sai dela. Sai do deserto. Sai de Babilônia. Sai do mundo. Separai-vos, e eu vos tomarei como filhos. Serei para vós Deus. Pai, vos serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor. Mas ele diz, separai-vos. Mas as pessoas não querem separar. Eles querem ser cristão, mas querem ser mundano também. Eles querem ir para a igreja, mas querem levar a bagagem do mundo para dentro da igreja também. Aí, meu irmão, Deus não recebe. Nós estamos com a escritura aberta aqui, vamos ler apenas o versículo 17 e 18. Apocalipse 3, 17 e 18. Diz, como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta,
E não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Que o Senhor acrescente a bênção à leitura da sua palavra. Quem entrará no eterno lar de luz? Quem hoje está a contemplar a cruz? Neste mundo incréu, envolto em denso véu, quem achará o Salvador Jesus? Graça e poder do além, dizes fazer em teu viver o bem, mas teu coração não sente a salvação, não entrarás na muito feliz mansão. Quem ouvirá dos anjos a canção que saudará a santa multidão, quando além do mar a praia enfim chegar, quem transporá as portas de Sião, lá entrarei e estarei aos pés do Salvador com os demais fiéis, que também terão do céu habitação, a quem verei nessa feliz mansão. Cultura Gospel. A voz do sétimo anjo. Muito bem, amados, nós vamos seguir dentro de um pequeno contextozinho, porque tinha algumas coisas aqui sobre as mulheres e sobre cabelo, roupa, sobre liderança, mas é muito forte. Eu não vou entrar nesse detalhe, é muito forte mesmo. Mas não é meu não, viu? É do sétimo anjo. É baseado na Bíblia. Está dentro do contexto da palavra. É uma coisa bem forte mesmo. Para os irmãos aí da mensagem, que tem o livro chamado As 7 Eras da Igreja, você pode averiguar na página 310, o segundo parágrafo. Página 310, o segundo parágrafo, você pode averiguar sobre a condição da mulher. Mas eu vou falar sobre de nada tenho falta. Porque lá diz, de nada tenho falta. São ricas, abastadas, poderosas. Como diz, rico sou, de nada tenho falta. Veja, quando alguém diz de nada tenho falta, poderia muito bem estar dizendo, eu tenho tudo. Ou poderia estar dizendo, eu não quero mais, pois agora estou satisfeito. Você pode expressar isto da maneira que quiser. Tudo combina com o fato de que a igreja está satisfeita. Ela está satisfeita com o que tem. Ela imagina que tem tudo ou que tem o suficiente. E é exatamente isso que encontramos hoje. Qual denominação
não está alegando que ela tem a revelação e o poder e a verdade. Ouça os batistas, eles têm tudo. Ouça os metodistas, eles têm tudo. A igreja de Cristo, todos estão errados, menos eles. Todo mundo está certo. Ouça o que os pentecostais dizem, e eles têm o quê? A plenitude da plenitude. Agora, eles sabem que estou dizendo a verdade a respeito deles, porque nenhum de seus manuais diz diferente. Eles redigiram tão minuciosamente e puseram seus nomes nele e o concluíram tudo. Deus simplesmente não tem mais nada a oferecer. E aos que simplesmente não querem mais nada, eles não creem, nem mesmo creem em cura e não querem, embora esteja na palavra. Aos que não aceitariam o Espírito Santo, mesmo que Deus abrisse os céus e lhe mostrasse algum sinal. Por quê? De nada tenho falta. Isso é o diagnóstico, isso é um ponto da era de Laodiceia. Agora todos eles estão dizendo, tentando provar que tem tudo, ou que tem o suficiente. Todavia, isto é a verdade? Veja, é verdade? Estou perguntando. Compare esta igreja do século XX com a igreja do primeiro século. Compare a igreja do século XX com a igreja lá dos dias de Paulo. Vá em frente, faça isto. Onde está o poder? Onde está o amor? Onde está a igreja purificada que resistia ao pecado e andava com fé em direção a Jesus Cristo? Onde está a unidade? Não se pode encontrá-la. Está tudo rebentada, rachada, arrebentada. Tudo um apertando o gatilho um contra o outro. Se esta igreja tem tudo o que necessita, por que então eles estavam clamando por mais de Deus no livro de Atos? Como se não tivesse tudo isso e, no entanto, tinham muito mais do que se tem hoje. Então, meu irmão, minha irmã, por isso que eu digo, nós temos que ter o padrão, a norma. Temos que estar no mesmo prisma da igreja original, da igreja primitiva. Por isso que o batismo tem que ser original. A Santa Ceia, meu irmão, não é porque tem que ser original. As ordenanças da Bíblia tem que ser original. O homem no lugar do homem, a mulher no lugar da mulher. O homem vestindo as roupas de homem, a mulher vestindo as roupas de mulher. Que Deus, quando tirou a Eva de Adão, Deus tirou a parte melindrosa, delicada, dócil, feminina de Adão e fez a mulher. A mulher é um subproduto do homem. Veja, Deus não cortou a terra para fazer a mulher. Deus tirou a mulher do homem. O homem é o produto primário que Deus criou. A mulher é o subproduto. Deus tirou a mulher do homem. Deus não cortou um pedaço de terra lá para fazer a mulher, não. Deus tirou a mulher do próprio Adão. Carne da mesma carne, osso do mesmo osso, sangue, tudo, até espírito, tirou de Adão. Mas que parte? A parte feminina que estava em Adão, a parte delicada, a parte dócil, a parte melindrosa, a parte sensível que estava dentro de Adão, Deus tirou para fazer a fêmea do homem, para fazer a mulher do homem. Por isso que hoje, se você vê um homem meio efeminado, há algo errado com ele. Você vê uma mulher meia chucra, machona, sargentona, algo está errado com ela. Algo está pervertido. O homem tem que ser homem e a mulher tem que ser mulher. E quando as glândulas se encontram, um homem casa com uma mulher, não é isso? Ele toma ela como sua esposa, aí gera filhos. Esse é o padrão. Esta é a norma que Deus estabeleceu. Mas agora está tudo pervertido nessa era. Por quê? É o tempo do fim. É o tempo do fogo. A terra foi acabada com água no dilúvio. A terra caiu o sangue de Jesus no Calvário, santificação. Agora é fogo atômico.
Agora é bombas de cobalto, gases venenosos, bombas bacteriológicas que virá sobre a humanidade. Por causa do pecado. O pecado passou da lua, passou do sol. A terra está fedendo como um sanitário desaciado nas narinas de Deus. Isto é uma verdade, meu irmão. Uma verdade incontestável. As pessoas não se tocam. As pessoas não querem salvação, não querem Deus, não querem sua palavra, não querem a vida para viver. Mas todos querem fazer uma igreja, todos querem ter um subterfúgio, um substituto. Assim como uma mulher que não quer se casar, nunca, mas tem que ter marido, tem que ter homem na vida dela, mas ela não quer um compromisso, ela não quer gerar filho daquele homem. O que ela faz? Compra um cachorrinho, né? Coloca um lacinho nele, uma cadelinha, um cachorrinho, e carrega ele no carro. Por causa do atributo de mãe que ela tem, ela não quer produzir aquilo, ela não quer manifestar aquele atributo de mamãe. Então cria um cachorrinho e anda no carro com aquele cachorrinho no colo, aquela mascotezinha. Por quê? Está tudo pervertido. Se ela ter filhos, vai deformar o seu corpo, porque às vezes ela é uma modelo, ela é um artista, ela se aparece nas propagandas, então ela não quer desempenhar o papel que ela veio fazer. Por quê? Está tudo pervertido nessa era. E Deus está enojado. Deus está cansado. Mas Ele não faz nada, porque Ele estabeleceu o dia e a hora. Ele marcou um tempo. E você, meu irmão, minha irmã, pode pôr a barba de molho, porque Deus virá com vingança. Deus não poupará. Cada um de nós, se não entrarmos em ordem, vamos enfrentar a mão de julgamento de Deus. Vamos enfrentar o seu juízo, que é terrível. Não há misericórdia no juízo, não há sangue no propiciatório. Agora sim, agora há. Agora Ele pode interceder. Agora Jesus está bonzinho, Ele ainda está salvando, Ele ainda está curando, Ele ainda está batizando com o Espírito Santo as pessoas. Mas quando o propiciatório, aquele sangue cessar no propiciatório, subiu um fumaceiro no santuário celestial, mostrando que os dias de mediação terminaram, mostrando que o único mediador entre Deus e o homem, que é Jesus, o seu ministério de mediação acabou, porque não há mais sangue no propiciatório. Ele vai mudar de máscara. Ele não vai ser mais o cordeiro sangrento, ele será o juiz. Seu cabelo fica branco como a lã, seus olhos como fogo, seus pés como bronze. Não é isso? Da sua boca uma aguda espada vai sair, que é a sua palavra. Na sua mão direita 7 estrelas. Seu rosto resplandece como o sol, e sua voz é como a voz de muitas águas. O que é isso? O grande juiz. Ele virá para julgar. Ele virá para manietar o dragão, para amarrar a Satanás, para prender a morte. Oh, meu irmão, Laodiceia acabou. Laodiceia finalizou praticamente. O que é Laodiceia? Laodiceia é o sistema religioso hoje. É a igreja morna. É a denominação rota. Um evangelho que não muda ninguém. Você fica 10 anos lá, 20 anos lá, você não muda. Você não sai do que você é. Continua sempre o mesmo crente, esquentador de banco e carregador de Bíblia. Você não há mudança, não há transformação nenhuma. Por quê? Porque aquela palavra é fraca. É como se você fosse no médico, muito doente, e o médico, em vez de te dar um remédio para te curar, para sarar você, um antibiótico, para tirar a infecção, a inflamação, não, ele te dá uma cibalena para você. Te dá lá um São Rizal. Toma isso aqui que você vai ficar bom. Esse é o evangelho roto que não muda ninguém. É o mesmo quadro. Você precisa do sangue de Cristo. Você precisa do Espírito Santo para matar os desejos do pecado, para limpar o velho homem e colocar dentro desse velho homem o novo homem.
Ainda que o velho de fora está acabando, está deteriorando, mas dentro está renascendo um novo homem. A estatura do homem perfeito, a nova criação que Deus veio trazer, está sendo formada dentro desse homem, dentro desta mulher. Esse é o padrão de Deus, meu irmão. Deus, ele é criador e é recriador, ele recria. Então eu vou entrar um pouquinho aqui no diagnóstico de Deus. Veja, agora, o que Deus viu foi totalmente diferente do que eles disseram que viram. O que eles disseram que viram? Eles disseram assim, olha, nós somos ricos, somos abastados, como diz, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, nós não precisamos de nada, temos emissoras de rádio, de televisão, temos aviões para voar, para ir para os estrangeiros, temos catedrais, prédios, igrejas, todos os lugares, no mundo inteiro, não temos necessidade alguma. Mas o diagnóstico de Deus, quer dizer, na ótica de Deus, Deus diz, é desgraçado, miserável, pobre, segue nu e não sabes. Porque ter um monte de bens terrenos não significa que você é rico, que você vai para o céu. Então veja, o que Deus viu foi totalmente diferente do que eles disseram que viram. Eles disseram que estavam enriquecidos em bens e eram espiritualmente ricos. Eles tinham alcançado êxito, não necessitavam de nada. Porém, Deus viu isso de outra maneira. Deus disse, vocês não sabem isto, porém são desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Ora, quando um povo está assim, especialmente nu e não sabes, deve haver algo tremendamente errado. Certamente algo deve estar acontecendo. Será que Deus não tem cegado seus olhos como ele fez com os judeus? Será que o evangelho está voltando aos judeus? Será que a história está se repetindo? Eu digo que sim. Deus vai parar com o gentil e vai voltar para o judeu. Deus diz que esta igreja da era de Laodiceia, Deus diz que esta igreja da era de Laodiceia é desgraçada. É Deus que diz. Essa palavra vem de duas palavras gregas que significa suportar a prova. Isso não tem nada a ver com as provas que sobrevêm a um verdadeiro cristão, porque Deus descreve um cristão em prova como abençoado. Sua atitude como de gozo, ao passo que esta descrição é expressa em palavras como desgraçada e miserável. Quão estranho nesta era de fartura, nesta era de progresso, nesta era de abundância, como pode haver provas? Pois bem, é estranho, porém nesta era de fartura e oportunidade, quando todos têm tanto e há ainda muito mais a ser obtido, e com todas as invenções para fazerem nosso trabalho e tantas coisas para nos dar prazer, de repente encontramos as doenças mentais atingindo um tão grande número de pessoas a ponto de alarmar a nação, quando todos deveriam estar felizes, sem realmente nada com que se entristecer. Milhões estão tomando narcóticos sedativos à noite, estimulante pela manhã, correndo aos médicos, dando entrada aos sanatórios, aos manicômios, tentando abafar temores desconhecidos através do álcool. Sim, Senhor, esta era jactancia-se de suas tremendas reservas de bens terrenos, porém o povo está menos feliz do que nunca. Esta era jactancia-se de suas realizações espirituais, porém o povo está menos seguro de si mesmo do que nunca. Esta era jactancia-se de melhores valores morais e é mais corrupta do que qualquer outra era desde o dilúvio. Ela fala acerca do seu conhecimento e ciência, porém está travando uma batalha perdida.
Oh, meu Deus! Você imagina, meu irmão, as pessoas lutando uma batalha perdida. Igual essas igrejas lutando uma batalha perdida que não vai a lugar nenhum. Está travando uma batalha perdida, sim, em todos os campos. Porque a mente e a alma e o espírito humano não podem compreender ou manter-se a par de todas as mudanças que têm vindo sobre a terra. Em uma só geração, temos percorrido todo o caminho, desde a era do cavalo e da carroça, até a era espacial. Estamos orgulhosos e jactanciosos por isso. Porém, por dentro, há uma escura caverna vazia, que está clamando em tormento, e sem uma razão conhecida. Os corações dos homens estão desfalecendo de medo, e o mundo está tão tenebroso, que esta era poderia muito bem ser chamada a era dos neuróticos, a era dos psicóticos. Ela se jactancia, mas não pode sustentar o que diz. Ela clama por paz e não a paz. Ela clama que tem grande abundância de todas as coisas, porém continua ardendo de desejo como um fogo insaciável. Os ímpios, diz o meu Deus, não tem paz. Então, meu irmão, minha irmã, o diagnóstico de Deus é esse. Eu sinto muito, mas o sistema hoje religioso, meu irmão, está numa condição que não pode fazer nada. A gente vê aí tanta revelação de pastores e igrejas e tanto testemunho de cura, mas cadê? O povo continua nas campanhas e campanhas e mais campanha e nada. E tanta prosperidade e nada. E tá pior todo dia. Não, está errado. Agora, aqui ele fala assim, eles são miseráveis. Que eu falei um pouquinho aqui dos desgraçados. Agora, ele diz que eles são miseráveis. Isso significa que eles são dignos de pena. Pena? Eles desdenham da pena. Eles estão cheios de orgulho. Meu irmão, essas igrejas, eles colocam os paletós, não é isso? Levanta o tupete lá em cima, um orgulho, uma jactância. Olha para você assim como se você fosse mais baixo do que... Eles se gabam do que têm. Porém, o que eles têm não resistirá ao teste do tempo. Eles têm edificado sobre a areia movediça em vez da pedra da revelação da palavra de Deus. Em breve vem o tremendo terremoto. Em breve virão as tempestades da ira de Deus em juízo, como eu disse. Então vem repentina destruição, e apesar de toda a sua preparação carnal, eles ainda estão despreparados para o que vem sobre a terra. Veja, eles são aqueles que, apesar de todos seus esforços terrenos, estão realmente opondo-se a si mesmo e não sabem. Na realidade, eles são dignos de pena. Tenha pena dos pobres ou de pessoas pobres que estão neste movimento ecumênico do último dia. Eu tenho pena, porque eles estão cegos, palpando ao meio-dia, entrando no movimento ecumênico que não sabe que em outra linguagem é a imagem erigida para a besta. Porque o chama de movimento de Deus, quando é de Satanás. Tenha pena dos que não conhecem ou reconhecem a maldição da organização. Tenha pena dos que têm tantas igrejas belas, residenciais, paróquias tão formosas, coros tão magnificamente treinados, tanta demonstração de riqueza e uma forma de adoração tão silenciosa e reverente. Tenha pena deles, não os inveje. Volte aos velhos armazéns. Volte aos aposentos mal iluminados. Volte aos porões. Volte para menos do mundo e mais de Deus. Tenha pena dos que fazem suas grandes alegações e falam dos seus talentos. Sinta por eles como sendo dignos de pena, porque em breve serão dignos da ira.
Então, meu irmão, é duro a pessoa achar que tem e não tem nada. É duro. Existe um espírito que toma os bêbados, os embriagados, que quando se encontra com eles tem não sei quantas mil cabeças de gado, é o maior fazendeiro do estado, tem não sei quantas fazendas, só voa de avião a jato, não sei quantos milhões estão no banco. Aí quando passa o efeito da cachaça, coitado, não tem nada. Tem que quebrar pedra, empurrar carrinho de mão, carregar cimento, pedra, areia, construção, ou fazer outro tipo de trabalho, não é isso? Mas quando aquele espírito toma eles são ricos, milionários. Veja, eles são pobres. Eu falei do desgraçado, falei do miserável, agora eu vou falar um pouquinho do pobre. Eles são pobres. Porque eu estou falando, meu irmão, sinto muito, estou falando do diagnóstico de Deus, tá? Não estou xingando ninguém, não. Estou falando do diagnóstico de Deus. Como diz Rico Sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Aí vem o diagnóstico de Deus. Não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Então eu falei de dois, agora eu vou falar do pobre. Eles são pobres. Ora, evidentemente isso significa pobres espiritualmente. O sinal desta era, enquanto ela se encerra, é maiores e melhores igrejas, com mais e mais pessoas, com mais e mais manifestação do que supõe ser demonstração do Espírito Santo. Porém, os altares cheios, os dons do Espírito em operação, a extraordinária assistência não é a resposta de Deus. Por isso que os que vêm ao altar, muito raramente, permanecem para continuar com Deus. Tem gente que entra na igreja só para buscar a bencinha. Ah, vai lá, faz a campainha de 7 quarta-feira, 7 sexta-feira, pegou sua benção, adeus, não volta mais. Esse não é o trabalho de Deus, meu irmão. O trabalho de Deus é mudar o pecador, fazer ele renascer e ele viver para Deus eternamente. Não ele vir na igreja, pegar uma benção e ir embora. Quem faz isso é a prostituta. Que o caboclo chega lá, dá tanto para ela, e ela sai com ele, e ele vai ali, prostitui, e ela ganha o dinheiro dele e ele vai embora. Por isso que Deus chama essas denominações de prostitutas. Porque estão querendo os dons de Deus, querendo as bênçãos de Deus, querendo as curas de Deus, mas não quer nada com Deus. Não quer nada com Deus. Quer a bênção, mas não quer o abençoador. Quer os dons, os presentes de Deus, mas não quer o dono dos presentes. Você pode estar cheio de presente de Deus, mas se você não tem o dono dos presentes, que é Deus, você não tem nada. Igual um rapaz, enche a moça de presente, não é isso? Dá isso para ela, tanta coisa para ela, ela fica alegre, contente. E no dia do casamento, quando vai ficar noiva, o que acontece? Vai embora. A noiva fala, não, eu só queria os presentes, quero nada que você não. Fizeram até um filme aí tempo atrás aí de uma noiva em fuga. Ela arrumou 5 maridos só para ganhar presente. Arrumou um, ele encheu ela de presente, soltou. Quando estava no dia para receber a bênção lá no altar, ela sai correndo e foge. Aí arruma outro ricão, só para ganhar presente. Ó, meu irmão, Deus não aceita isso. É isso que as igrejas estão fazendo. É isso que os ministros estão passando para as pessoas. As igrejas parecem um frevo. As pessoas entram e saem. Entram e saem. Entram e saem. Isso não é igreja. Isso é associação. Então, os altares cheios, veja, permanecem para continuar, nunca eles permanecem para continuar com Deus. Muito raramente eles querem ficar na igreja. Agora eu vou ficar nessa igreja até o dia da minha morte. Não, fica ali 1 ano, 6 meses, vai embora. Aquele evangelho roto não segura ele. Não tem solo para ele fixar ali.
porque não é uma igreja verdadeira. E depois que as grandes campanhas terminam, as campanhas que fazem, quando elas terminam, onde estão todos aqueles que vieram ao longo dos corredores? Eles ouviram um homem atenderem a um apelo, entraram na rede, porém não eram peixes, e como tartarugas, serpentes, arrastaram-se de volta às suas próprias águas lodosas. Isso é terrível, meu irmão. Depois, há toda essa conversa acerca de glossolalia. Supõe-se ser a evidência do batismo do Espírito Santo. Se as pessoas pensam que estamos no meio de um grande avivamento, o avivamento acabou. Não há avivamento, meu irmão. A América teve sua última chance em 57, lá atrás. As línguas foi um sinal de Deus de iminente desastres. Língua estranha é um sinal de desastre. Assim como foram quando apareceram sobre a parede no banquete de Belsazar. Não sabe você que muitos virão no último dia e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Até mesmo expulsação de demônio? Ele dirá: nunca vos conheci. Senhor, falei em línguas no teu nome. Nunca vos conheci. Eu curei no teu nome. Eu expulsei demônio no teu nome, Senhor. Não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, 22 e 23. Jesus disse que eram praticantes de iniquidade, meu irmão. Todavia, só você conseguir um homem que possa vir e orar pelos enfermos, fazendo surgir azeite e sangue na congregação, fazendo aparecer profecia e todo tipo de sobrenatural, o povo se ajuntará em torno dele e jurará que ele é do Senhor, mesmo que ele esteja realmente fazendo da religião um meio desonesto de ganhar dinheiro e vivendo em pecado. A única resposta que eles têm é a resposta absolutamente não bíblica de: bem, ele obtém resultados. É assim que eles falam. Ele obtém resultados, portanto ele deve ser de Deus. Quão terrível, quão realmente pobre no Espírito de Deus é esta era. E os pobres indigentes nem mesmo sabem disso. Então tem muita gente iludida, pobre nesse sentido, não tem conhecimento de nada. E iniquidade é saber o que deve fazer e não faz. Todo ministro, ele lê a Bíblia, ele sabe a verdade. Ele sabe porque ele lê a palavra, mas muitas vezes muda. Muitas vezes, falei dos pobres, agora fala aqui do cego. Cego e nu. Isto é realmente desesperador. Como pode alguém ser cego e nu e não sabê-lo? Cego e nu e não sabes. Todavia, aqui diz que são cegos e nus e não podem percebê-lo. A resposta é que eles são espiritualmente cegos e espiritualmente nus. A palavra é espiritual. Você recorda quando Eliseu e Geazi foram cercados pelo exército dos sírios lá no passado. Você recorda que Eliseu feriu eles de cegueira pelo poder de Deus. Todavia seus olhos estavam totalmente abertos e eles podiam ver aonde estavam indo. A cegueira era peculiar porque podiam ver certas coisas, porém outras coisas não. Tais como Eliseu e o servo, o acampamento de Israel, eles não podiam ver. Aquele exército sírio foi tomado de cegueira, porque Eliseu falou: cega eles, Senhor. E o exército inteiro foi cego. E Eliseu levou aquele exército dentro de Samaria. Quando o rei de Samaria falou: vou feri-los, Eliseu falou: você vai ferir aquele que você pegou com o seu arco. Esses aqui não. Coloque pão e comida na mesa para eles. E houve união entre Israel e os sírios na época. O que esse exército pôde ver não lhe valeu nada ali. O que eles não puderam ver causou seu cativeiro. Agora, o que isto significa para nós?
significa exatamente o que significou lá no passado, no ministério terreno de Jesus. Ele tentou ensinar-lhes a verdade, porém não deram ouvidos. João 9:41. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isto, disseram-lhe: também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos, não tinhais pecado. Mas agora direis: vemos, por isso o vosso pecado permanece. A atitude desta era é exatamente a mesma de então. As pessoas têm tudo, elas sabem tudo, não se consegue ensiná-las. Se surge um ponto de verdade da palavra e alguém tenta explicar seu ponto de vista para alguém com um ponto de vista contrário, o ouvinte de modo nenhum escuta para poder aprender, mas escuta somente para rebater. É isso que está acontecendo agora. Eles escutam para contradizer, mas não para aprender, para rebater o que está dito. Agora eu quero fazer uma pergunta imparcial. Pode a Escritura combater a Escritura? A Bíblia contradizer a Bíblia? Pode haver duas doutrinas da verdade na palavra que digam o contrário ou se opunha uma à outra? Não, senhor. Não pode ser assim. Todavia, quantos dentre o povo de Deus têm seus olhos abertos para esta verdade? Nem mesmo 1% que eu saiba. Tem aprendido que toda a Escritura é dada por Deus e toda ela é proveitosa para o ensino, para redarguir, para corrigir. Se toda a Escritura é assim dada, então cada versículo se encaixará, se for dada uma chance. Porém, quantos crê em predestinação para eleição? É reprovação para a destruição? Aqueles que não creem darão ouvidos? Não, eles não darão. Todavia, ambos estão na palavra. Nada mudará isto. Porém, para aprender acerca disto e reconciliar a verdade dessas doutrinas com outras verdades que parecem se opor, eles não gastarão tempo. Mas eles tapam seus ouvidos, rangem os dentes e saem perdendo. No fim desta era virá um profeta, mensageiro, como veio, porém eles estarão cegos para tudo que ele faz e diz. Eles estarão tão seguros que estão certos. E em sua cegueira, o que vai acontecer? Vão perder tudo. Meu irmão, o tempo nosso acabou. Eu quero dizer aos irmãos, antes de finalizar, que amanhã, 9 horas, os irmãos que vão se batizar é para estar no Tabernáculo Monte Sião, na Anchieta 82. Os que vão se batizar amanhã, está ali de manhã, às 9 horas da manhã, no Tabernáculo Monte Sião, se preparando para nós irmos para o rio, para atravessar o Jordão. Eu estou dando essa notinha agora no final, porque nós vamos orar. Vamos orar, amados. Incline sua fronte, feche seus olhos e vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, eu peço pelo sangue do Calvário, que ainda há sangue no propiciatório, que o Senhor, ó Deus, olhe para nós, perdoa nossas fragilidades, nossas negligências, nossos pecados. Senhor eterno, por pensar, por obra, por qualquer coisa que temos falhado, que o Senhor passe seu sangue carmesim sobre nós, Pai, e nos lava e nos purifica de toda coisa errada. Pai, ajude essas pessoas que ouviram esse sermão tão duro. A tua palavra agora está tão dura, Pai, porque o Senhor está vindo com juízo. Salva essas pessoas. Faz com que elas desprendem do mundo. Traz para a luz da tua palavra, para o verdadeiro batismo, para a verdadeira santa ceia. Não adianta as pessoas estribar. Não adianta as pessoas não aceitar. Depois vão chorar lágrimas de sangue no julgamento. Vão falar: por que eu não obedeci? Por que eu não aceitei? Por que eu não tomei a palavra como ela é? Senhor, eu peço mais uma vez, tenha a misericórdia desse povo de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul e do Brasil e do mundo. Salva os eleitos, salva seus filhos.
dê para nós o teu poder, a tua graça de sermos vencedores. E eu peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor abençoe essas pessoas aqui, irmã Jasmira e seus filhos, Luciano, sua nora, abençoe esta família. A Marilei Paixão Rodrigues, sua mãe, irmã Geralda, abençoe a irmã Geralda, a Marilei, a outra sua filha Inês, toda a sua família, conceda uma bênção especial. Irmão Luiz Pereira da Silva, irmã Cleonice, abençoe, dando graça para amanhã, às 9 horas da manhã, nós vamos estar ali no tabernáculo para administrar a parte do batismo, para nós irmos para o rio, para os teus filhos tomar o teu nome sobre suas cabeças. Pessoas que foram batizadas em várias igrejas, mas ele não passou de um homem que desceu seco e levantou molhado. Não houve nada de mudança. Um pecador molhado, ele tem que ser redimido pelo sangue e tomar o nome de Jesus Cristo na sua cabeça. Ajude, Pai, o irmão Ademir Vicente, Sônia, irmã Marina, abençoe o irmão Ademir, de graça para ele também, Senhor. Irmã Tereza, irmã Elza, essas irmãs de graça, de caminhar, de vir ao culto, comer da palavra, alimentar, Senhor. É na casa de Deus que está o alimento. Juarez Marçal Brasil está orando, buscando uma companheira. Se é da tua vontade, Pai, prepara para ele uma companheira. Irmã Maria Expedita tem uma causa na justiça, conceda vitória. Peço pela irmã Giane e pela família do irmão Wilson. Peço por todos os ouvintes que estão ligados, sintonizados conosco nesta hora, Senhor eterno. E peço também pelo Jaconias, pedido do irmão Luiz, orar por ele para que ele possa alcançar a cura. Ajuda, Senhor, o Jaconias, parente do irmão Luiz, e todos teus filhos que estão ligados, sintonizados. Abençoe o irmão Edmundo, estive na casa dele hoje, Senhor eterno. Irmão José Pereira também, estive na casa dele. Vão tomar as águas batismais amanhã. Ajude esses irmãos, Senhor, com ousadia, com coragem, romper as águas frias do Jordão, para renascer uma nova criatura, tomando o seu nome invocado, como diz Tiago 2,7, o bom nome, o qual sobre vós foi invocado. Não Pai, Filho e Espírito Santo. Isso não é nome, isso são títulos. Pai, todo mundo é pai, todo mundo é filho, todo mundo é espírito. Mas a salvação é só no nome do Senhor Jesus Cristo. Se a pessoa não toma o nome de Jesus Cristo, ele é passivo de julgamento. Porque em vez de ele tomar o batismo verdadeiro, ele tomou o dogma da Santíssima Trindade, criado por Constantino no ano 325 da nossa era. Senhor, e peço que o Senhor abençoe teus filhos, tuas filhas, todos que estão ligados, sintonizados no programa, que a tua bênção seja grande na vida de cada um, e dê uma noite tranquila de paz, e abençoe esse final de semana, Pai. Abençoe o trabalho batismal amanhã, a leitura da palavra, as águas, o serviço das águas, a nossa ida até o rio e a volta. Que o Senhor abençoe o tempo, Pai. Tenhamos um bom tempo amanhã. Entregamos em tuas mãos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai. E assim como Josué pediu para o sol e a lua que parasse para ele ganhar aquela guerra, assim está registrado na palavra. E tudo que nós pedirmos, crendo, alcançaremos a vitória. Então, Senhor, ajude esses irmãos, essas irmãs, suas petições. Cura o enfermo, liberta o oprimido, o cansado, o aflito, o tentado, o perseguido, o desempregado. Ajude cada pessoa nesta noite. Eu te peço, no nome precioso do Senhor Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Vem me ensinar, Senhor, a tua santa lei. Os teus preceitos tão fiéis, meus próprios eu farei. Na senda que eu trilhar, derrama
Muito bem, amados, nós chegamos ao final de mais uma programação. Tabernáculo da Vida fica na rua Santa Gertrudes, 554, Vila Santa Luzia. Ali está o pastor José Nelson. Ele dá sustentação com a mensagem da hora. Se você quer ir no arrebatamento, tome essa mensagem. Se você quer enfrentar a besta e a grande tribulação, então continue na sua denominação. Tabernáculo Monte Sião, rua Anchieta, número 82, aqui no bairro Piratininga. Culto quarta e sexta, 19h30 e domingo, 18h30. O telefone nosso é o 9271-1350. O telefone do pastor José Nelson é o 9295-0847. Meu irmão, nós estamos nos preparando para o arrebatamento, para o rapto. A segunda vinda de Jesus receberá a igreja nos ares. Ele não pisará aqui na terra. Vamos ficando por aqui com a fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Deus os abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Conheçam a Jesus, venha avivar em mim. Cristo, bom mestre, choro a teus pés, sou